Agora 6h07, no timaço da Vale FM, programa Vale Esportes já começou. Vale Esportes é futebol de primeira. Agora vou meter o meu gingado. Devassa levinha do lado, tem batucada, tô animado. Tem malte bem bolado. Natural, tá estourado. Ela é leve, meu consagrado. Ela é massa. A leveza dos maltes 100% naturais. Com Devassa, tudo fica massa. Beba com moderação. Dezembro chegou! E no mês do Natal, que tal você sair do aluguel? O Cariri da Sorte faz isso por você. Nesta semana, só no Quarto Sorteio, tem uma casa novinha. Eu falei uma casa. Já pensou entrar 2025 dentro de sua casa nova? É um sonho que pode se tornar realidade. E tem mais, 30 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 5 mil reais no Super Giro da Sorte. E tudo isso com dupla chance de ganhar. E ainda tem 10 mil reais para quem ficar pelo número da sorte no quarto sorteio. Isso mesmo, para quem bater na trave. O sonho de sair do aluguel e ter a sua casa pode se realizar com o Cariri da Sorte. Compre já o seu e boa sorte. O Cariri da Sorte é uma promoção aprovada pela SEAME. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Juazeiro do Norte conquistou o selo Unicef 2021-2024. Sabe o que isso significa? O selo revela o compromisso do município em promover políticas públicas para o desenvolvimento e bem-estar de crianças e adolescentes. Esse é o segundo ciclo consecutivo que Juazeiro conquista o selo pela Unicef Brasil. Para isso, o município cumpriu metas estabelecidas na assistência social, saúde e educação. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançando nas conquistas em nossa cidade. Marcontrim Extintores, pode confiar. Segurança em primeiro lugar, produtos de qualidade, não tem comparação. Marcontrim conquistou a região. Escolha certo, escolha Marcontrim, referência no mercado, o melhor está aqui. A proteção que você precisa, Marcontrim Extintores tem toda a garantia. Marcontrim Extintores, pioneira em segurança contra incêndio. Extintores e materiais de qualidade garantindo a proteção contra incêndio. Confie em quem é referência no mercado. Rua Ezequiel Almeida 269, bairro Tiradentes, Juazeiro do Norte. Ligue agora, 88 35 72 0202. Marcontrim, segurança em primeiro lugar. Festival Cariri de Esportes Coletivos 2024, promovendo e fortalecendo as principais modalidades esportivas de quadra: voleibol, basquetebol, handebol e futsal, nas categorias sub-17 e aberto masculino e feminino. E em breve será realizada a etapa da modalidade basquetebol, reunindo equipes caririenses e de outras regiões cearenses e até de estados vizinhos. Promoção e realização: Liga Juazeirense de Desporto Amador LJDA. Parceria Cesporte Ceará. Patrocínio Cegás, Companhia de Gás do Ceará. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. Pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços, mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785.
Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite pra você ligado no timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes. É aqui ao nosso lado. Delton Boa noite pra você, Marco Valério. Boa noite, JF. Boa noite ao amigo que tá ligado aqui no Vale Esportes, Marco. É isso mesmo, Delton Sá. Estamos chegando a partir de agora. João Filho responde. Aí. Se eu perguntar, ele responde? Pode perguntar. Você perguntar, João Filho responde. Tá certo. Sabe tudo, Marco. João Filho, quem vai ganhar hoje? Corinthians ou Bahia? Ora. Pra mim, dá Corinthians. Ah, tá certo. Vendo aí? Tô começando a E tem um brincar com o detalhe senhor. aí, é uma vaga direta pela pré-Libertadores, né? Os dois estão brigando. Estão na luta. Os dois, Corinthians e Bahia. Não seria uma vaga direta, não, Delto? Porque com o título do Flamengo e do Botafogo não abriram duas vagas E diretas. não já tá completo lá com o São Paulo e com o Fortaleza? E com o Inter? Aliás, é com o Inter? Ah, então seria. É a pré-Libertadores. É, pré-Libertadores. É pré, são 3 times Os brigando. 6 que vão já estão lá. Os 6 lá de cima não tem mais o que discutir com eles, não. E da pré... Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Inter e São Paulo. Não mexe mais nesse aqui. Um que é campeão da Libertadores, outro que é campeão da Copa do Brasil e os outros 4. Esse aqui ninguém mexe neles. Então, tudo com passaporte. Aí tem 2 já. vagas pra pré. Que hoje Corinthians e Bahia estão justamente empatados. E o Cruzeiro também tá de olho Tá ali nessa no vaga. pé. E tem outro. O Vitória também ainda tem possibilidade. Por isso que o Cruzeiro vai fazer tudo pra ganhar do Palmeiras amanhã lá no Mineirão. Aí fica a pergunta, se o Botafogo ganhar o Campeonato Brasileiro, não vai abrir outra vaga, não? Não. Não. Já conta. Já eram as 4 vagas do brasileiro. Porque com o título dele da Libertadores, automaticamente ele já tá lá, né? Não já tá Mas já tá na relação, contando, Já já tá contando. São 4 que vão direto, então é um G6, porque já tem campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores no G6. Independentemente se o campeão for Botafogo ou Palmeiras, Agora, não teria muda. sido mais interessante se o Botafogo não estivesse lá no G6, estivesse lá embaixo. Aí abriria mais uma vaga. Por Se o exemplo, Botafogo se o tivesse- Atlético Mineiro ganha, Pronto. né? Pronto. Aí abriria mais uma vaga. Exatamente. Então o JF não tá sabendo de tudo não, Delton. Captei vossa mensagem, amados, digníssimos mestres. Mas vamos começar o programa falando do Cariri Futebol Clube, Delton Sá. Marco Valério, quem manda é o senhor. Em nome de Diniz Supermercados. Que é a maior rede de supermercados de todo o interior do estado de Ceará, porque no Diniz é super econômico. De canto a canto, em todo canto tem sempre o Diniz. Hoje é a fazendinha, amanhã é a quarta do futebol. Amanhã tem carne e tem cerveja, viu? Especial. Tá certo. Então, fale-nos sobre o Negro Anil Caririense, que será o único representante de Juazeiro do Norte na Série A do Campeonato Estadual do ano que vem, João Filho. E pela primeira vez na história vai disputar uma primeira divisão de campeonato estadual. É isso, Marco. Um abraço pra você, Delton. Um abraço pessoal que nos acompanha. Cariri começou hoje a sua pré-temporada. Os exames médicos foram realizados hoje pela manhã. Atletas remanescentes, novidades também. Caras novas do time do técnico Adelmo Soares. Atletas que defenderam a camisa do Cariri e tiveram seus contratos renovados com o clube. O Charles zagueiro esteve na campanha do acesso. O Charles já se apresentou, já trabalha e vai ser reforço do Cariri para a próxima temporada. O meia atacante Dalvan, que esteve também na campanha do acesso. O meia Zé Gabriel. O lateral esquerdo Breno também, que já defendeu o Cariri, vai defender mais uma vez a camisa do Negro Anil. Uma novidade, o goleiro Danilo, que vem do futebol lá de Santa Catarina. E o Da Silva também volante.
esse é conhecido demais no futebol aqui da região do Cariri, estava no acesso também do Cariri da segunda para a primeira. Esses atletas já estão na cidade trabalhando e outras caras novas também que a gente aguarda por parte aí da assessoria do clube, a divulgação da relação para que a gente possa passar para o ouvinte as caras novas que vão defender o Cariri na temporada de 2025. Muito bem, tá aí o Cariri iniciando essa sua pré-temporada e iniciando lá no campo do Zé Ivan Leiteiro, né, rapaz? Lá no campo do Zé Ivan. Distante, né? O sítio Poções. Você sabia que... Sítio Poções, né, Delton? Você sabia que nós tivemos um grande jogo naquele campo, João Filho? Qual foi? Na inauguração. A inauguração, né? E eu tava lá, João Filho. Você tava lá? Eu tava escorregando pela direita. Eu ia, mas pra voltar era uma confusão danada lá no campo. Você avançava, mas pra voltar... Mas pra voltar era uma dificuldade danada, rapaz. É um campo bom ali. Tinha que pegar um táxi, né, Delton? Rapaz, tinha um rapaz lá, que é de família de Zé Ivan, que ele ficava lá com a lambretazinha, quando eu ia pegar ele, monta, aí eu montava ele, e voltava pra me deixar lá no campo lá. Aí eu recebi um cartão amarelo por causa disso, que eu tava pegando a carona na motinha pra poder voltar lá. Mas lá é muito bom, muito agradável, o campo do Zé Ivan. O Cariri que pretendia fazer lá na pré-temporada lá no campo do Guarani, mas o campo do Guarani está precisando, né, de alguns cuidados, até porque o próprio Guarani agora em janeiro vai precisar usar o seu CT, né, de treinamentos, né. E aí o Cariri começa com muita atividade física, né, do elenco, né, do time para esse início de temporada, né, do Cariri. Inclusive, já o João Filho vai trazer a palavra do técnico do trazer a palavra Cariri. do Adão Soares. Daqui a pouco ele fala com a gente da expectativa do início do trabalho, uma avaliação que ele faz já de adversários que o Cariri terá pela frente na primeira fase do Campeonato Cearense do ano que vem, na primeira divisão. Daqui a pouquinho o Adão fala com a gente. O grupo do Cariri para conseguir a vaga é mais apertado, né? Como disse o Marco Valério outro dia, porque ele disputa a vaga com o Ferroviário, com o Fortaleza, com o Iguatu. Apesar de que, e Tirol, né? Apesar de seus adversários em campo são da outra chave, né? Que você enfrenta os times da outra chave. Eu não gosto muito desse tipo de fórmula não, sabe? Não me agrada muito. Negócio de avaliar a gente jogando contra os outros, né? Eu acho mais interessante quando você joga dentro do próprio grupo e ali você estabelece os classificados. E, sinceramente, eu não sei o porquê de não ter sido feito assim. Porque se você a federação coloca uma primeira fase com 5 rodadas, né? E depois faz uma fase com mais 2 rodadas, que seja aqueles 2 times que ficam na repescagem para fazer um cruzamento, não é isso? Aí ele usa 7 datas. Por que não fazer dentro do próprio grupo? Porque aí você fazia todo mundo jogando todo mundo. Seriam 8 rodadas, é só uma rodada a mais. Você só teria uma data a mais para ser trabalhada e você faria a classificação dentro do próprio grupo e se classificava em semifinalista. Acabou a história. Eu só posso imaginar, Delton, que seja uma estratégia da Federação Cearense para que haja Ceará e Fortaleza na primeira fase. Porque sendo em grupos diferentes, como eles são cabeça de chave, então um enfrentaria o outro, inevitavelmente. Jogando dentro do próprio grupo, aí Ceará e Fortaleza só se enfrentariam, hipoteticamente, numa semifinal ou final. Exato. Então acho que eles fazem isso para ter exatamente Ceará e Fortaleza na primeira fase. Bom, vamos trazer o técnico do Cariri, o professor Adelmo Soares, que gentilmente atende a reportagem da Vale FM. Adelmo, boa noite, prazer mais uma vez estar falando contigo. Começo de trabalho, como é que tá aí? Expectativa, avaliação já dos adversários do Cariri. Como é que começou essa pré-temporada do clube, Adelmo Soares? Boa noite. Boa noite, seu João, boa noite a todos os seus ouvintes. A gente retornou ontem, né? Nos apresentamos ontem. Já fizemos alguns exames, né, parte de medição de percentuais de gordura, altura, peso dos atletas que estão chegando, e hoje a gente foi direto para a prática. Fizemos testes físicos, em seguida fizemos um trabalho com bola, e assim a gente vai dando continuidade para que nós possamos chegar até o final da semana já com um apanhado bom da parte física de cada um, para que saibamos dar a carga ideal para cada atleta.
Muitos atletas remanescentes que estiveram na campanha com você, Adelmo, na campanha do acesso, né? No Charles, o da Silva, o Breno, atletas que você conhece e que vão seguir trabalhando contigo pro ano que vem, né? Ah, sim, com certeza. Não só eles, como outros, né, que estão para vir. São atletas que fizeram um bom trabalho. Eu acredito que todos deixaram, né, entregaram bem suas colaborações, mas a gente fez algumas contratações para que a gente possa dar uma reforçada a mais, né, um pouco mais de experiência, jogadores um pouco mais cascudos, né, o linguajar. Todo mundo vai estar aqui. Mas é um prazer ter esses rapazes de volta, né, porque sabemos da qualidade deles. E vão brigar para jogar. Não tem essa de quem foi contratado, veio para jogar, e quem estava na Série B vai ficar na suplência, não. Quem tiver melhor, quem responder melhor no que a gente está montando para esse campeonato, com certeza vai jogar. A gente quer um trabalho que tenha essa disputa interna, mas uma disputa sadia em prol do Cariri. Ô Adelmo, me diga uma coisa, com relação ao elenco por completo, quando você vai ter o elenco completo para poder trabalhar essa pré-temporada? Até quando vai chegar todo mundo para ficar à sua disposição? Seu João, eu acredito que no máximo quinta-feira nós já tenhamos todo o elenco já completo aí, viu? Para que a gente possa já abrir campo, fazer trabalhos mais direcionados para a ideia de jogo. E me diga uma coisa, quantos atletas você pretende trabalhar com um grupo assim? Quantos estarão no seu grupo para 2025? A princípio a gente tinha programado 28, mas tem um pessoal novo aí da base que vai dar um complemento, aí a gente esticou mais um pouquinho até 30, viu? 30 certo. Atletas, para que não possa ficar congestionado e o trabalho fluir. Maravilha, então. Professor Adelmo Soares, muito obrigado pela atenção, pela gentileza de sempre em atender a reportagem do Timaço da Vale. Desejamos aqui boa sorte na pré-temporada, um excelente campeonato cearense e conta com a gente aqui na divulgação das informações do Cariri, tá bom, Adelmo? Conto sim, seu João. Muito obrigado e tudo de melhor para o senhor e para todo o seu programa, viu? Tá bom, então. Tá aí, Delton Sá, Marco Valério, a presença de Adelmo Soares, técnico do Cariri, conversando com a gente, disse que quer trabalhar com 30 jogadores e que até quinta-feira o grupo todo estará completo. Vai ter um bom tempo de trabalho, né? 50 dias. A estreia do Cariri, Delton, será na segunda rodada. Cariri não estreia na primeira rodada, somente na segunda rodada contra o Barbalha. Muito provavelmente no Inaldão, será o dia 23 de janeiro, jogo de estreia do time do Cariri. Ou seja, terá 50 dias a partir de hoje para a estreia na competição. Será um bom tempo de preparação, sem dúvidas, né? Vai dar até para dar uma liberada no elenco ali no Natal e no Réveillon. Com certeza. Natal, Ano Novo, o menino comer um piruzinho de Natal, estourar um champanhe. Dá até para dar uma folgazinha. Liberar os meninos assim, de repente, num dia 23, voltar no dia 26, depois liberar no dia 30, voltar no dia 2, né? Dá pra fazer 2 liberações aí, não dá não, João Filho? Agora tem um detalhe, aí vai depender do professor, né? Agora tem um detalhe, assim que começar o campeonato para o Cariri, aí o time... Aí é correria. É a correria mesmo, Delton, olha só. Joga dia 23 de janeiro, depois dia 27... E primeiro o Barbalha, depois o Fortaleza. Aí terceiro jogo, dia 30, 3 dias depois, lá também contra o Tirol. É bom que é uma viagem só aí, por enquanto tá tranquilo. Pra Fortaleza e Tirol, né? Pega o Barbalha, Fortaleza e Tirol. 2 dias depois, pega o Iguatu, aqui. Eu pensei que dia 30 era lá também, não? Dia 30 é lá. Então, não, peraí, vamos lá. Barbalha fora. 23, Barbalha. De quem é o mando de campo? Barbalha. Do Barbalha. Aí depois joga com Fortaleza. Lá, dia 27. Mando de campo do Fortaleza, obviamente. Aí depois? 3 dias depois, contra o Tirol lá. 3 jogos seguidos fora de casa? É, sim. Sendo que o primeiro com o Barbalha, entre aspas... Não, é fora de casa. Mas é fora. Não, é fora de casa. Não seria fora de casa se fosse Casa e Guarani, que era o jogo aqui. Ele não tá enfrentando de Casa e Guarani. Barbalha, como é que pode? Quer dizer que meter 3 jogos assim do eu não tinha observado. Aí volta dia 2, ou seja, 3 dias depois. Eu não tô dizendo a quantidade, não, é a ordem, Anderson. Eu não tô falando do time jogar. Alguém tinha que jogar 2 em casa e 3 fora. Eu tô dizendo botar as 3 uma atrás da outra.
Não, mas tu é louco, homem. Federação Cearense. É novato, né? O novato tem que sofrer. Minha nossa senhora, eu não tinha visto isso não, homem. Aí dia 2 de fevereiro, Iguatu aqui, aí vai ter uma folgazinha de 6 dias pra enfrentar o Ferroviário. Porque deve ter uma data aí no meio de Copa do Brasil, alguma coisa aí, né? Copa do Nordeste. Rapaz, que absurdo, 3 fora e 2 em casa. Tu já pensou, tu vai pra um campeonato e joga 3 partidas fora de casa, fora do domínio? Digamos que os resultados não sejam bons. Exato. Delto, o cara chega na quarta rodada morto. Vai jogar em casa morto. Deus queira que isso não aconteça, mas... Não, mas pelo amor de Deus. 3 jogos fora, meu amigo. Pelo amor de Deus, homem, não existe isso não, homem. Minha nossa. Assim, eu não sei quem faz a tabela da federação, mas é impressionante como a cada ano tem uma dessas, né? Tu lembra aquela do Icasa que o cara passou não sei quantos dias esperando, todo mundo jogando e o cara parado em casa? Como é que faz uma tabela daquela? Agora faz essa do cara jogar 3 partidas seguidas fora de casa. É um absurdo. Minha nossa senhora. Mas agora tem que ir, né? Não, tem, claro. Tem que ir. Não tem que ir não, mas eu vou dizer não é pra você, viu? Quem faz a tabela precisa aprender. As tabelas da gente na época de jejuns aqui era muito melhor do que essas aí, pelo amor de Deus. Delto, ligue pra Mauro Carmelli. Não, Mauro Carmelli, tá precisando aí de um diretor técnico, tô aqui à disposição, viu? O Barbalha, Delto. O Barbalha estreia fora, dia 18, 5 dias antes do Cariri, contra o Floresta. Isso é no sábado. Aí no dia 23 é o jogo contra o Cariri, né? Pronto, aí vai jogar em casa. Aí no dia 28, uma terça-feira, pega o Horizonte aqui também. Pronto. Ou seja, uma fora, 2 em casa. Aí depois ele sai para enfrentar o Ceará, dia 1º de fevereiro. Certo. E na última rodada também joga fora contra o Maracanã. Quer dizer que os dois daqui pegaram 3 jogos fora. Eu não tinha visto. O Barbalha até que ficou um pouco mais equilibrado, né? O Barbalha. Ainda teve um vai e volta, né? Uma fora, que os 2 dois em daqui, casa e 2 os dois daqui pegaram os 3 jogos fora de casa. Além de tudo isso, né? Além da queda do coice. Eita, meu Deus. Vambora. Sem falar que, pelo menos em termos de primeira fase, Ceará e Fortaleza na região do Cariri, never, my love. Quem quiser vê-los, que vá pra lá. Bom, essas foram as notícias do Cariri, em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto. Tem sempre um Diniz Supermercados bem pertinho de você. Valeu, João Filho. Bota a hora, João Filho. 18h27, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Aproveita as ofertas do mês de dezembro para você sair de Chevrolet 0 km. E lembrando o nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Hoje é aniversário de Boninho do Cariri, rapaz. O produtor tá fazendo Parabéns ao grande LL, Lorival Leite. Mas não tem churrasco, não. Tem não. Mas tem outra coisa que depois eu lhe conto, Nelton Sá. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval, que hoje está fechada. É a folga da rapaziada. Amanhã tem promoção. Na compra da pizza, ganhe o refrigerante. Também tem lasanhas, esfirras, beirutes. Pizzaria e Hamburgueria Oval. WhatsApp 98842-9514. Rapaz, e o Alexandre evoluiu, viu? Melhorou, Delto? Melhorou. Ele mudou a marca da cerveja, Delto? Melhorou, ele deu uma melhorada. Então foi pra Devassa. Se foi pra melhorar, foi pra Devassa. Porque futebol massa, Marcos. É com Devassa. É com Devassa. Alô, Ivan Júnior, toda a turma boa da empresa Premium Distribuidora, distribuindo Devassa, aquela que mata a pau mesmo, né, Delto? Muito sim, bom. Marco Valério. Agora eu quero falar da Jumás Esportes. São mais de 30 anos com o maior e mais completo estoque de materiais esportivos na região do Cariri. Tem chuteiras, tênis das melhores marcas com os menores preços, bolas para todos os esportes, troféus, medalhas e placas para a premiação do seu torneio, uniformes esportivos e camisas de times na Jumás Esportes, Rua Santa Luzia 297, ao lado do Bradesco, no centro de Juazeiro do Norte. Com o Timaço da Vale também tem Macontrim, comércio e serviço de recargas de extintores, 46 anos de serviços, a pioneira no Cariri. Compre com segurança o seu extintor e faça a sua recarga com quem entende de qualidade e segurança. Conheça as novas instalações na Rua Ezequiel Almeida 269, bairro Tiradentes. Telefone 35720202. Macontrim, extintores com segurança e qualidade. Organização França.
A estação da cerâmica e do porcelanato chegou na Casa Com. Aproveite a melhor época do ano para economizar e transformar seus projetos em realidade com nossa seleção incrível de cerâmicas e porcelanatos de alta qualidade. Na Casa Com, você encontra tudo o que precisa em um único lugar. Um home center completo com soluções perfeitas para deixar sua obra ou reforma como você sempre sonhou. E tem mais, faça seus pedidos de forma prática e rápida pelo Zap Casa Com. DDD 88 997440222. Casa Com, a casa é sua. E lembrando que domingo no Cariri da Sorte você pode realizar o sonho da casa própria. Já pensou? Ganhar a sua casa, ter o seu cantinho pra você, pra sua família. É, meu amigo, o sonho da casa própria virando realidade. Domingo no Cariri da Sorte. Quem vai ganhar? Não sei. Agora, só quem pode ganhar é quem vai comprar o Cariri da Sorte baixando o aplicativo ou falando com os nossos vendedores. É isto mesmo. Saia do aluguel domingo com o Cariri da Sorte. E lembrando que no quarto sorteio tem 10 mil para quem bater na trave. E ainda um total de 30 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio. Giro da Sorte com mais 5 mil reais para você. Tudo isso com dupla chance. Meu amigo, tem outra não. Compre já o seu Cariri da Sorte. Você que trabalha no setor de semijoias Dourados é uma empresa parceira do sucesso do seu negócio. Lá você conta com um laboratório com a mais alta tecnologia, garantindo maior qualidade no banho dos seus produtos. A Dourados dispõe de uma linha completa de semijoias com 1 ano de garantia e com excelentes negociações. Pagamentos em até 8 vezes no cartão de crédito. E mais, a Dourados compra mercadorias para desplacar ou desplacada e pagamos à vista. Assim, o que não faltam são motivos para você correr para Dourados e garantir mais lucros para os seus negócios. Rua Professor Ivani Feitosa, no número 9. O telefone WhatsApp é o 999933031. O Instagram, @DouradoJoias. Conosco também no timaço da Vale FM, Delton, tem Sofumê Service. Serviço de excelente qualidade, películas de alta performance. Então, meu amigo, vai colocar revestimento fumê no seu carro? Você já sabe, o lugar certo é a Sofumê. Com o Edilson, o doutor do fumê, que vai estar de olho hoje no timão. WhatsApp 988054899, Só Fumê, Rua José Marrocos, 408. Agora, meu amigo, se você tá cansado de pagar um absurdo na sua conta de energia, eu vou dar aqui a solução para você. Meu? Só ligar para o Luciano Carvalho, 981237956. Ele vai apresentar a melhor proposta para você colocar geração de energia solar na sua casa e você parar com essa dor de cabeça. Anote o número 981237956 e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Daqui a pouco tem Los Peds no programa, né, Delson? Tem Los Peds hoje. Rastro Pneus, pneus, troca de óleo, freio, alinhamento, balanceamento, baterias e serviços de mecânica. Meu amigo, quer dar uma geral no seu carro? Fala o quê? Pra ele ficar novo de novo, bem alinhado. Pneus, olha, pneu é fundamental. Você tá se preparando aí pra viajar no final de ano que tá chegando? Passa na Rastro Pneus, Delton Sá. Sim. Você sabe onde fica, né? Sei, Marco. Pois diga aí. Eu sou cliente da Rastro Pneus. Eu também. Eu vou ali na Avenida Padre Cícero, aí vou quando eu vou chegando no final dela, na Avenida Padre Cícero, aqui na entrada de Juazeiro do Norte, antes de eu drobar, na Leão 13. Na Leão 13, antes de chegar na casa da Dona Rogéria, em frente ao posto. Drobar, aí eu vejo logo a Rastro Pneus. Aí eu tô em casa, mano. O carro tá bem tratado. Aí, ó, o carro já vai. Quando eu chego ali, o carro já vai puxando assim, ó. Pra entrar. Porque o carro se sente bem lá na Rastro Pneus. Ele já vai puxando, já pra entrar. E lá é lotado de carro, sabe por quê? Porque o serviço é bom. É bom, é por volta direto. 3587-4195 é o telefone da Rastro Pneus. Lá tem um rapaz que torce Botafogo, é, Del? Tem. E viu o time ser campeão pela primeira vez. E é filho de um amigo nosso, que também torce pro Botafogo. Coisa boa, rapaz. E ele tem nome de craque, de artilheiro, de craque não. Mas não ele pode dizer que o rapaz era craque, não. Ele torce Botafogo porque por ele mesmo ou foi pressão do pai? É influência. Não sei como não ser influência. Você chega um Botafogo, que não, o time tem uma geração dos garotos que torcem. Então,
ele foi influenciado porque o pai torcia. Mas né? às vezes o filho gosta tanto do pai que já torce Exato. naturalmente. É, né? por exemplo. aí que o pai é Flamengo, o filho é Vasco. Tem. Acontece também. Tem uns que é Palmeiras, outros, né? E o filho é Corinthians, né? Tem, né, Marco? Tem. Só que tem. Churrascaria Mão de Vaca, lá também tem, ó. Lá é só o que tem, Marco Alessio. Coisa boa. Lá, rapaz, lá você chega e diz, eu quero um pão de alho, né? Aquele... Rapaz, é uma delícia o pão de alho lá da churrascaria Mão de Vaca. Aí você diz, não, eu quero Marco que é chegado, uma linguiçazinha e tal. Aí vem aquela linguiça com aquele vinagretezinho, com aquela farofinha. Linguiça de frango, eu gosto. Pronto, e vem uma macaxeirazinha frita. Aí você começa ali já, ó, preparando, João Filho, tudo pro jogo, daqui a pouco. Aí Marco Valério disse, agora eu quero um baião de 2. Ele pede um baúzinho de 2 cremoso. Ele gosta de carne de sol, aí ele pede uma carne de sol, uma maminha e tal. Mas eu vou deixar pra ir amanhã, porque hoje é fechado. Não, eu né? sei, mas eu tô dizendo quando ele vai lá, tá? Eu tô mostrando como é que é o ritual. E sorriso todo... Eu gosto de ir lá no sábado. E sorriso chega, né? O senhor quer mais? O senhor quer mais? Ei, tem umas entradas lá também. Marco, meu amigo tem uma carnezinha de sol sertaneja lá. É gostoso demais, né? É gostoso demais. Lá na churrascaria Mão de Vaca. Márcio, você não me deu a resposta, Márcio. Responda, Márcio. Márcio, manda a resposta pra eu dizer pro rapaz, Me diga uma coisa, o pai de Márcio já deu o jumentinho pra senhora lá? Eu acho que não. Não saiu ainda Eu acho que Zenilda não recebeu o jumentinho dela Lá ainda, da Motopeças Padre Cícero. Pense no tio que não dá o jumento pra sobrinha. Ou jumento difícil. Seu Manel deu o jumentinho de Zenilda. Bora falar também de Farmácias Fernandes. 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender, grande variedade e ótimos descontos. Eu não perco tempo nem gasto gasolina à toa. Claro. Eu vou direto para as Farmácias Fernandes. Eu também. Sempre tem tudo que eu quero. Tem. O menor preço. Menor. E eu gosto muito do atendimento também das Farmácias Fernandes. Sou desse jeito também, Marco. Tô com você nessa daí. E sabe onde, no outro lugar que eu adoro ir? Lá na Fox, do meu amigo Erlinho. Aí o Erlinho ficou mais perto da gente, que veio aqui pro Pirajá, né? Tá com a loja da TIM, da TIM Pirajá aqui. Eu soube que você trocou até Fox. de plano, Delton Salar. Foi, troquei. Fez portabilidade de número. Eu aumentei a capacidade e tal, porque o Erlinho é gente boa, Marco Valério. Aí, é botafoguense, né, Delton? Ele é o cara que tem mais cara de botafoguense no Juazeiro, o Erlinho. Eu ainda vou perguntar a Erlinho qual o time que ele torce. Ele pode torce até Flamengo. Mas ele tem cara de botafoguense. Ah, tá. Agora, quem é botafoguense é o compadre dele. Esse Nilson é botafoguense. Nilson Júnior é botafoguense. Mas Erlinho gosta do Botafogo. Gosta, cara de Nilson Júnior. E ele gosta de Belmarx também, viu? É sócio. É sócio. É sócio. Belmarx, do Carnaval de Salvador. E gosta de um peixe também, não gosta? Erlinho gosta de um peixe. Gosta? Sabia não que ele gostava de um peixe. Só vive em Cássio Baum. Eu sei que ele gosta muito do lanche do menino ali da Santa Luzia ali. Ele só vive lá, comendo umas panquecas. E uns risoles. Também, Marco. Vamos pra onde agora? Vamos falar de Baleia Burger. Pode falar de Baleia Burger, JF? Deve. O melhor hambúrguer pelo menor preço na Praça do Pio 12. Não tem como não lembrar de Baleia Burger e falar de Baleia Burger e lembrar do Dr. Wilton, né? É verdade. Dr. Wilton deve estar saindo do hospital, depois do plantão, passa lá, já pediu. Ele já liga antes, né? Vai lá, Arlindo, prepara o meu e de Janete, aí. Grande Dr. Wilton, Baleia Burger, faça como Dr. Wilton, que é um pidão também. Dr. Wilton é quase um JF, Delton sabe? Bem perto. É um pidão, de Baleia Burger. Eu não entendi. Pida o seu também, 988-380548. O melhor custo-benefício. É barato, bom e você fica de bucho cheio. Baleia Burger, Delton Sá. Meu amigo. Em nome também de Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos e esquadrias. Avenida Plaza do Heraldo Castelo. Não, senhor. Não, Avenida Maria Letícia De novo, Delton Sá. Maria Letícia Pereira, 950. Amém. 99812-5851. Deixa eu falar que a LJDA está preparando mais uma etapa do Festival Cariri de Esportes Coletivo. Professor Gilberto, o Teacher Gilbert, tá com tudo, rapaz. E é vôlei, basquete, handball, futsal. Rapaz, eu achei tão legal. Essa etapa agora é de basquete. Eu passei próximo ao poliesportivo, aí tava tendo um evento de voleibol.
Um monte de garota brincando assim, naquela faixa etária, 13, 14, quer dizer, a juventude se movimentando com uma coisa bacana que é o esporte, né? Então, parabéns à LJDA, que realiza também a Copa Padre Cícero de Futsal. Parceria com o Cesporte Ceará, Secretaria de Esporte do Estado, patrocínio Cegás e realização Liga Juazeirense de Desporto Amador. Eu não sei se você conhece, Delton, a LJDA. Nunca ouviu falar. Nunca ouvi falar. Mas, Valério, um minutinho só, um tempinho só nos boi. Presta atenção. Marco Valério tá sendo um vidente, viu? Tô justamente no carro, a caminho de casa, eu vou passar por lá. E ouvindo vocês na Vale. Aí. Boa noite, meus amigos. Aí. Doutor Wilton sabe o que é bom, Doutor Wilton tá ouvindo, indo pro Baleia pra comer o seu Baleia Burger. O melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Levo de Janete. Agora, levo de Janete. Então tu não entra não, doutor Wilton. Ela pergunta logo. Não tem aquela história que... Tem um filme aí que você era aquele... Ai, meu Deus, que o Tom Hanks faz, que é a trilogia lá, que fala do Código da Vinci, que ele vai entrar no casarão, tem que responder, né? Diz que o doutor Hilton, quando chega em casa, interfona, aí Janete pergunta. A senha. Diz. É baleia burger. 2 baleias. Aí ela libera o portão pra entrar. Se não der a senha. Agora, tem um monte de vascaíno, Marco Valério, ouvindo a gente agora. Lá no espetinho do Adriano. Sabe quem tá lá? Sei não. Eu sei de um aí. Quem é? Eu sei de um. Diga. Demontier Tenório. Aí tá com ele o irmão dele, o Capitão Tenório. Não tá fazendo exame, Delçar? Não, o exame é de dia. Ah, tá certo. De dia tem razão, tem razão. Larga a cara. Larga a cara. De dia pra Filho, pelo amor de Deus, filho. Demontier não tava consertando o ar-condicionado hoje, rapaz? Também, é o trabalhador, rapaz. Fez? Ele tá com o irmão, o Capitão Tenório, e também com o Irlã. Irlã Tos Vasco. Logo só com Vascaíno lá, só Vascaíno. Irlã Tos Vasco. Torce Vasco. Eu acho Pronto, que Irlã é outro que tem cara de eu Botafogo, até não vou mas negar, Vasco. não vou negar. Eu fui hoje à tarde ali num lugar que o Irlã me pediu pra comprar um negócio pra ele. Só que não tinha da marca que ele queria, tava faltando. É a manteiga de lata de novo? Aí ele queria que eu passasse, aí eu ia deixar, eu ia aproveitar e passar, que eu já sabia que ele ia estar lá no espetinho, né? Quero a desculpa pra entregar a manteiga e comer um espetinho, 2 e tal. Mas eu vou passar do mesmo jeito, quero saber não. Se é a manteiga, mas eu vou. Rapaz, no fim de semana tem uma galinha caipira lá no Irlã. Eu vou lá no Irlã qualquer dia. Negócio bom. Ele me convidou pra comer a galinha lá, eu vou. Mas Valério. Leve PPV pra comer a galinha com você. Valério. É uma galinha caipira de primeira qualidade. Aí eu vai no menino, terminemos. Não, ainda falta falar, sabe de quem? De quem? Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão e Produtos Panebom Pão Nosso. Meu amigo Damião, grande torcedor do Icasa e do Vasco também. Pão, hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos, sequilhos, tem ali integral e massa para pastel Tasquinha. Também é produto Panebom Pão Nosso. Aí também é demais, viu, Jadego? Já eu pensei que era o Nova Amanhã. Não escolhemos também assim, não, né? Eita. Jadego, tem cara de torcedor de quê? O Nova Amanhã sem Demontier, que tem mais tempo, tá massa, não tá não? Tá massa, tá massa. Vamos falar de quem agora, Marco Valério? Vamos falar do Guarani, quando primeiro foi em casa. Então vamos falar no nome do Guarani, no nome do Diniz, Supermercados, a maior rede de supermercados em todo o interior do estado de Ceará. Porque no Diniz é super econômico, de canto a canto, em todo canto tem sempre o Diniz perto de você. Lembrando que hoje tem a Fazendinha do Diniz, Supermercados, lá na Fazendinha do Diniz. Você encontra verduras, frutas, legumes e muito mais. E amanhã tem a quarta-feira do futebol pra você lá no Diniz Supermercados, Marco Valério. Tá na hora! Bora, Anderson Luiz! Por que fizeram essa vinheta pra Anderson aí? Por quê, né? Eu não entendi até hoje. Também não entendi, não. Por que será, hein, Delton? Por que que foi com essa expressão? Tinha alguém com raiva de mim nessa época aí. É, né? O produtor das vinhetas é que pode responder. E é Lorival, né? Que é Lorival. Não, mas o coprodutor. E ele está nessa sala aqui. Não, tá não. Tá. Vai ser traída, né? Hoje é terça-feira, né? De polêmica. É Natal. E o produtor é Boninho, aniversariante do dia também. Viu?
Cara chato. Boa noite pra você, Delton Sá, boa noite, Marco, boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Leão do Mercado anuncia mais 2 contratações. Um é Jesus Vitor, lateral de esquerdo. Estava recentemente vestindo a camisa do Comercial, também lá no time no Piauí, na segunda divisão do Piauiense. E o outro é um meio-campista que já passou pelo 4 de julho, Fluminense do Piauí, também recentemente vestiu a camisa do Picos, que se chama Edinaldo Costa. O Edinaldo Costa, meia, e Jesus Vitor, essas são as mais novas contratações do rubro-negro juazeirense. Ô Anderson Luiz, é impressão minha ou a ida recente do presidente do Guarani, o Zé Ivan, para manter contato com dirigentes de clubes do futebol piauiense, está gerando frutos, né? Tomara que sejam frutos positivos, para que vários atletas do Piauí venham a vestir a camisa do Guarani. Sem dúvidas, Marcos. A grande maioria desses atletas que hoje irão vestir a camisa do Guarani na segunda divisão do Campeonato Cearense, de fato, são oriundos do futebol piauiense. A outra maioria são os jogadores que são conhecidos aqui da nossa região, que vestiram a camisa o ano passado do rubro-negro juazeirense. Então o Guarani vai ter essa mescla de atletas que estavam recentemente no Piauí jogando a segunda divisão, não só no Comercial como em outros clubes, e também da mescla desses atletas que já vestiram a camisa do time ainda esse ano na segunda divisão do Campeonato Cearense. Ô Anderson, qual é a situação do CT do Guarani? Já que a princípio houve um acordo que o Cariri usaria o CT do Guarani numa pré-temporada, aí parece que não foi aprovado, pelo menos o campo não estaria com essa condição. O que foi que houve, na verdade? Como é que está a situação hoje do CT do Guarani? Em relação ao CT, recentemente estava acontecendo alguns ajustes em relação ao campo, porque de fato o Guarani tem que fazer esses ajustes. Tem um ajuste também na questão dos alojamentos. O Guarani precisa fazer alguns ajustes nos alojamentos, e isso é uma pauta principal daqueles empresários que estiveram aqui dentro do Vale Esportes, que era de fato consertar um pouco mais, melhorar mais ainda a estrutura do CT do Leão do Mercado. Essa pauta está junto com o Zé Ivan, junto com os empresários, para serem resolvidos até o Campeonato Cearense da segunda divisão. Esse alojamento do CT do Guarani, ele é capaz de receber esse elenco que vai disputar o campeonato? Sim, Delton Sá. Não sei se todos hoje, porque o Guarani quer trabalhar com 26 atletas. Certo. Os 26 acredito que não. O Guarani hoje tem uma estrutura para receber cerca de 15 atletas lá no CT. Então vai ter que melhorar um pouco mais a estrutura. Tem uma outra situação estrutural que precisa de fato ter melhorias no CT. Então são últimos ajustes, alguns detalhes para o Guarani receber esses atletas. Eu acho que o Guarani tem que construir mais 2 ou 3 quartos para poder alojar todo mundo tranquilamente lá no CT do Leão do Mercado, e também fazer o que acaba não sendo lá um grande investimento, né? Sim. Se você pegar, eu não conheço a estrutura que tem hoje lá, eu não vi, mas se você ampliar de repente, que nós estamos falando aqui que, vamos supor que um quarto você consiga colocar ali 4 atletas. Isso. Né? Então, pelo número que você está colocando aí, precisa de 10. Então, se você construir 3 quartos, né, com essa estrutura, todos eles sendo suíte, né, tendo ali o banheiro, que é importante que tenha, não fica aquele banheiro coletivo, né, que todo mundo tem seu quarto, tem o seu banheiro. Eu acho que é um investimento que talvez em 30 e poucos dias você consiga construir, levantar, né, e dotar dessa condição. Resta ter o Cacau, né? Isso, aí o problema é que o Guarani tá procurando o Cacau também para resolver o time, para poder terminar de ter um orçamento para o Campeonato Mas Cearense. olha, veja bem, o investimento que for feito hoje, você deixar de alugar uma casa, você deixar de botar no hotel, já é uma boa economia, né? Sim, sem dúvidas. Você faz isso, sem né? dúvidas. O Guarani sente isso no bolso, agora sentiu no Campeonato Cearense desse ano, porque teve a estrutura de poder botar esses atletas lá no CT. Então, teve essa economia já em relação às contratações. Para o ano que vem, o Guarani vai fazer um número maior de contratações. Então vai precisar estruturar um pouco mais o CT. E aí foi conversado, essa é uma pauta importante, que entre os empresários que estiveram aqui e o Zé Ivan, foi colocado à mesa justamente essa situação. Hoje a estrutura do CT é boa, Delton Sá, é boa. Não é a melhor, mas é boa de fato. Os jogadores têm estrutura de ar-condicionado em todos os alojamentos, cama boa, mas precisa de uma ou outra melhoria, refeitório melhor, uma sala específica para fazer massagens, essas situações, um vestiário mais qualificado.
são alguns últimos ajustes que o Guarani realmente precisa fazer no CT para dar uma estrutura boa para os atletas virem vestir a camisa do clube. Muito bem. Com esses dois que foram anunciados agora, são quantos no total agora anunciados pelo Guarani? Você lembra? Deixa eu contar aqui, viu, Sato? O Icasa tem um time escalado, né? Daqui a pouquinho o PPV, ontem ele escalou os 11, né? E o Guarani 19 anunciados já? Anunciados. Muito bem. 21 contratados, é isso mesmo. Então faltam dois. Anderson, naquele dia os investidores do Guarani falaram que iam dar muito espaço também para jovens atletas até de outras regiões. Isso está acontecendo ou está sendo mais o pessoal do Piauí e jogadores aqui da região? Jovem atleta, tem o Jesus Vitor, que é uma aposta, de fato é novo, tem só 20 anos. Nesse elenco aqui tem o Iago, que também é uma aposta. Tem o Churran, zagueiro, que também é uma aposta do Guarani. É o Alisson, que vem do futebol catarinense, é uma aposta. Existem alguns jogadores que, de fato, são essas apostas dos empresários. O Alisson, especificamente, é uma indicação do pessoal, desse pessoal que está ajudando o Zé Ivan. Mas, se você for olhar bem para o elenco, nós temos 4 atletas num mundo real de 21 jogadores. Então, o Guarani deve ir fazer mais contratações relacionadas a esses jogadores que irão vir vestir a camisa do mercado, para quem sabe o Guarani conseguir fazer algum tipo de negociação e ganhar uma graninha extra com esses atletas. Valeu, Anderson Luiz, obrigado pelas informações do Leão do Mercado, nosso glorioso rubro-negro juazeirense, em nome de Diniz Supermercados. Mandar um abraço pro Brito Júnior, pro Alfredo Benício, Edmilson. Rapaz, o Edmilson entregou o amigo dele aqui. Pediu pra JF mandar um abraço pro amigo dele, o Aladim. Aladim, um abraço pro Aladim. Ele tá dizendo que o Aladim foi largado pela esposa e a mesma levou tudo, deixou ele apenas com o tapete. Esfrega a lâmpada, meu amigo, que dá certo. Aí. Aladim, um abraço pra você, querido. Muita também calma. Esse tapete é bom, Delton, o bicho voa. Aí. Muita calma nessa hora, Aladim, um abraço. E o Damião tá ouvindo a gente mesmo, viu? Damião. Ele disse que dia 14 vai ver os craques do Vasco, Edmundo e companhia, no Romeirão, na Arena Romeirão. Rapaz, vai ser amigo, sábado que vem, há 8 dias. Meu amigo Afonso tá mandando imagens aqui, Marco Valério, da chuva em Jardim, em Brejo Santo, Marco Valério. Rapaz, olha agora, só. Sim, agora fim da tarde, olha só como é que tava lá. E essa chuva tá vindo pra cá, Delton? Rapaz, tá vindo pra cá. Mas, homem, olha essa aqui, deixa dar tempo eu chegar em casa, que eu mandei lavar o carro aqui, e polir, ó. Olha aqui o vento, ó. Nessa imagem aqui. Eita, rapaz. Aí eu guardo na garagemzinha, o bichinho fica todo organizadinho pra amanhã, né? Olha porque senão só. é R$70 perdidos, né? Se chover, a lama e tudo. Aguenta aí, chuva, mais uns 15 ou 20 minutos pra dar tempo de chegar em casa. Pode ser, Delton Sá? Pode, Marco. Delton dizendo. Ó, Delton é assim com o poderoso Thor, o Deus do Trovão. A chuva? Ainda não. Delton já vai resolver. Delton resolve, ó. Delton. Ele é o homem da rádio, seu Félix. Fique tranquilo, não vai chover agora, não. Bora pro intervalo, JF? Daqui a pouco tem Los Pedes e daqui a pouco tem PPVS também. Como é que tá aí? Então eu vou sair mais cedo. Devassa levinha do lado, tem batucada, tô animado. Tem malte bem bolado. Natural, tá estourado. Ela é leve, meu consagrado. Ela é massa. Sim! Com devassa fica massa. Com devassa fica massa. A leveza dos maltes 100% naturais. Com Devassa, tudo fica massa. Beba com moderação. Dezembro chegou! E no mês do Natal, que tal você sair do aluguel? O Cariri da Sorte faz isso por você. Nesta semana, só no Quarto Sorteio, tem uma casa novinha. Eu falei uma casa. Já pensou entrar 2025 dentro de sua casa nova? É um sonho que pode se tornar realidade. E tem mais, R$30 mil do primeiro ao terceiro sorteio e R$5 mil no Super Giro da Sorte. E tudo isso com dupla chance de ganhar. E ainda tem R$10 mil para quem ficar pelo número da sorte no quarto sorteio. Isso mesmo, para quem bater na trave. O sonho de sair do aluguel e ter a sua casa pode se realizar com o Cariri da Sorte. Compre já o seu e boa sorte. O Cariri da Sorte é uma promoção aprovada pela SEAME. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai.
Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. De volta no Vale Exposto do Timaço da Vale. Manda um abraço pro Dimar lá no Crato. Diz que tá caindo muita água lá no Crato. E é, tá chovendo lá no Crato. Então não vai dar tempo não. Vai dar tempo não. Vai não. Porque do Crato pra cá é bem perto. Tá chegando já. Tá chegando, tá. Dancei com 1,70. Mas se preocupe não que amanhã você manda lá. Em nome do Diniz, supermercados, abarrões de supermercados em todo o interior do estado de Ceará, porque no Diniz é super econômico, de canto a canto em todo canto tem sempre um Diniz perto de você. PPV. Pedro Paulo Vieira, boa noite. Boa noite, Marco, boa noite, Delton, boa noite a todos os ouvintes do Vale Esporte. Boa noite a JF também. Boa noite, João Filho, ele que vai pagar amanhã outra lavagem de carro, um polimento. Vai. Nos dois, viu? Ele não paga um baleia burger, é mais barato, quanto mais isso aí. Pode trazer os dois, viu? Tá perto do dia 20. Vamos falar do Verdão do Cariri, que participará amanhã do Congresso Técnico da Série B do Campeonato Cearense, conhecerá a fórmula de disputa e o Lamar deve estar nos ajustes finais de sua mala, porque daqui a pouco... arrumando a mala. Daqui a pouco ele vai pegar a estrada e o Lamar, como está à frente de quase todas as funções do Verdão, é quem irá representar o Verdão do Cariri amanhã no Congresso Técnico em nossa capital, Fortaleza, onde será apresentada e votada a fórmula de disputa, que pelo que a gente já conseguiu apurar antes, e já falamos aqui no Vale Esportes, uma fórmula parecida com a da primeira, mais curta também, né? Talvez não tenha essa janela para a fase final de contratações, e a gente espera que seja uma fórmula que não seja tão esdrúxula, né? Tão curta, para que os nossos clubes não sejam prejudicados. Montar um time, todo um planejamento para jogar um mês. Mas se for a mesma fórmula, como já estão dizendo, que a federação vai apresentar, que é um grupo contra outro, e são a mesma quantidade de clubes para disputar o campeonato, e a fase final do mesmo jeito... 8 rodadas, né? Não tem o que, vai ser o mesmo campeonato. Às vezes passa só a impressão vão mudar os clubes. Que a federação não tá muito aí pros clubes não, né? Tá a doida pra impressão começar o campeonato, terminar logo. Daqui a pouco vai ser primeira, segunda e terceira. Essa pressa toda... Eu não sei pra que essa agonia toda pra começar esse campeonato. Minha gente, o que é que segunda divisão tem a ver com o calendário do futebol nacional? Primeira divisão ainda fica calado, porque cada vez mais os estaduais estão menores. Ceará e Fortaleza têm competições internacionais, tem o Brasileirão, tem um calendário a cumprir, então condiciona a primeira divisão, eu entendo. Agora, o que é que a segunda divisão tem a ver com isso, rapaz? Eu vou dar outro exemplo aqui pra você, que vieram com essa história, tudo bem, é uma boa narrativa, é um bom argumento apresentado, da Fares Lopes, serve de pré-temporada para o campeonato do ano que vem. Mas o insucesso de público,
de procura, de informações, de atenção da própria imprensa cearense, na Fares Lopes, agora, com a reta final do Campeonato Brasileiro, para mim já está claro de que é uma competição que não pode ser trabalhada nessa data. Que a federação tem que dar a Fares Lopes a atenção que já foi dada quando a Fares Lopes aconteceu em agosto, que foram setembro, outubro, que os clubes ali fizeram um campeonato de 2 meses, que teve um envolvimento, que estava no meio do campeonato nacional, que não tinha problema, não estava em hora de definição de nada e que a atenção era boa para Fares Lopes. Os números mostram isso. É só ir pegar o resultado com participações de clubes do interior, da forma como estão fazendo todos os anos, estão levando à falência o encerramento dessa competição. Eu acho que há vários equívocos hoje de pensamento sobre o futebol cearense. Acho que há uma série de equívocos que não estão observando, ou se for esse o interesse. Porque daqui a pouco não vai ter mais estadual, porque é uma intenção nacional de acabar com os estaduais. Só São e Paulo do jeito conta, que está né? acontecendo, eu não duvido muito não. Porque do jeito que está se encaminhando, da falta de atenção de datas para os clubes e digamos assim, de uma prioridade para os estaduais, já a gente não tem mais estadual não. E eu vou dizer aqui, Delto, se por exemplo, se tudo é em função de Ceará e Fortaleza... Foi só um trovão, viu? Foi só um trovão. Nossa senhora, isso foi um trovão, rapaz? Foi. Você tá bem, do ar, não, depois dessa? Se não for um trovão, olha de novo aí. Nossa. Meu amigo, se a chuva... No ar nós estamos. No ar. Meu amigo, eu acho que quem tá em casa ouviu esse trovão. Esse som que assustou não, o até JF. porque o estúdio aqui, a gente tem uma acústica que não é pra estar ouvindo o que acontece lá fora. Então, imagine o barulho lá fora. Imagine lá fora como é que não foi, né? O barulho lá fora. Eu passei no teste agora pra cá. Bom, mas como eu tava dizendo, se tudo é em função dos grandões que participam do calendário nacional, e no caso do futebol cearense, futebol até internacional, o Fortaleza tá na Libertadores, poderia se estudar futuramente, faz um campeonato mais longo com os clubes que não tem calendário, e aí bota Ceará e Fortaleza igual da decisão. Agora, né? Sabe o que é que eu pensaria? Eu acabaria até com a terceira divisão, mas não acabaria com os clubes da terceira divisão, eu acabaria com a terceira divisão. O futebol cearense teria apenas 2 divisões, primeira e segunda. Meu pensamento. Em agosto do ano anterior, começava um campeonato com todos esses clubes que jogam segunda divisão, terceira divisão e primeira divisão, à exceção de Ceará e Fortaleza. Aí você começaria um campeonato onde você, ao final do mês de dezembro, você classificava 8 clubes, era o acesso para disputar no outro ano o campeonato com Ceará e Fortaleza. Por quê? Porque Ceará e Fortaleza tem os calendários nacionais. Então o que é que aconteceria? Você botava todo mundo ali, e aí eu não sei como, que fórmula discutiria com os clubes, e você faria uma competição mais atrativa, você com todo mundo. É um acesso no ano anterior, para no outro ano você ter a primeira divisão. Todo mundo está aqui como se estivesse disputando na segunda divisão do campeonato. Os 8 melhores entre todos aqueles clubes vão para o ano subsequente juntar-se a Ceará e Fortaleza até para dar uma Copa do Brasil para fazer sua reta final. E nessa fase anterior, por exemplo, estava uma vaga na Copa do Brasil, vaga da Série D sairia daqui, já para estimular para que fosse um campeonato poderia bom. Até diminuir. E no outro ano você só iria para disputar o Campeonato Cearense. As outras 2 vagas da Copa do Brasil para campeão e vice, as 2 vagas da Copa do Nordeste, que aí você teria que dar para ter a primeira divisão. Acabou a história, você faria um baita de um campeonato, uma folgazinha para o pessoal parar para poder voltar para disputar essa primeira divisão. Aí Ceará e Fortaleza entrariam na reta final. Quem vai imaginar um dia que Ceará e Fortaleza vai cair para a segunda divisão do futebol cearense? Não cai. Então para que botar para disputar realmente um DCC, eles nunca vão disputar. E aí com o campeonato maior, os outros clubes que não têm calendário nacional teriam tempo de se preparar, de montar um elenco. E aí você tem como você fazer um contrato de 6 meses no atleta, disputar um campeonato, de jogar com os clubes. Ninguém vai pegar Ceará e Fortaleza. Vai quem for para a fase final. Aí vai depender do seu mérito dentro da competição. Teve um campeonato semelhante, se não me engano, foi um pernambucano de primeira divisão. Tinha uma fase anterior para depois chegar. Que era disputada no fim do ano. Exato, para depois ir para a final. E aí você oferecia, Marco,
um baita de uma temporada pros clubes. Já teve, acho que nos anos 90, um campeonato paulista assim. Pois é. Que aí teve o campeonato paulista assim, os 4 grandes, quem ganhou foi o Ituano, e aí a fase final dos classificados do campeonato com São Paulo, aí você Palmeiras, oferece calendário para as pessoas. E até vai ficar o campeão, bota os aí, dois melhores do ranking. No primeiro semestre, os clubes que passaram foram pro Cearense, eles já estão montados para disputar o quê? O campeonato nacional. Série B, Série C, Série D, já Série tem A. um time montado, já né? estão lá. Não ia implicar, não ia atrapalhar a vida de Ceará e Fortaleza. Quem fosse para os nacionais também não seria atrapalhado. E nós acabamos de sair do ar. Foi, né? Deixa eu ver se a gente tá na internet. Pronto. Vamos ver aqui, porque no rádio tradicional a gente já saiu do ar. Que a gente sempre que chove tem esse problema. Mas nós estamos na internet, a gente vai seguir essa reta final do programa, ok? Pela internet. PPV para terminar em nome do Diniz Supermercados. Encerra a PPV. E amanhã a gente volta com a avaliação do Lamar sobre a fórmula de disputa do Campeonato Cearense Série B, previsto para começar no fim de janeiro, início de fevereiro, em paralelo com a Série A. Beleza. Tá legal, Pedro Paulo Vieira, em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto. E nós voltamos também agora no Rádio Tradicional. E também no nosso canal no YouTube, a gente continua. E no Rádiosnet. Pergunta aqui, mas tem trovão em Fortaleza? Ô, Kilmer, tá chovendo aí, porque o mundo tá se acabando aqui no Cariri, viu? Um abraço, boa tarde, boa noite, né? Boa noite, Marco Delta. Aqui choveu, aqui por volta de 4 da tarde, naquela chuvinha bem fraca, que deu pra molhar o terreiro. Mas uma chuva fraca. Eu ouvi daqui o trovão, viu, também. Agora, chuva mesmo, aquela chuva boa, ainda não caiu aqui em Fortaleza, não. Ferroviário fez um treino, um trabalho pela manhã, está concentrado 23 atletas, entre eles Rodrigo Fuzil, atacante, Davi Torres, ex-Iguatu, Alanzinho, que veio do futebol da Romênia, e Ciel 99, que tem 18 gols na temporada 2024. Ferroviário e Floresta começarão a decidir a Fares Lopes amanhã, a partir das 19 horas, no estádio Presidente Vargas. Tem uma reunião agora à noite, a partir das 20 horas, 8 horas da noite, para definição do elenco 2025 e traçar metas. Estou falando do Ceará. A diretoria alvinegra projeta um custo de 6 milhões mensais, 6 milhões por mês, no novo elenco alvinegro, já que o Ceará disputa Nordestão, Copa do Brasil e a volta à primeira divisão do Campeonato Cearense, primeira divisão do Campeonato Brasileiro, além do Campeonato Cearense. O Fortaleza já está em Goiânia para o último jogo fora de casa, porque o último jogo para valer no Brasileirão Série A será domingo aqui na capital contra o Internacional de Porto Alegre. O Fortaleza já está em ritmo de feliz 2025, mesmo assim colocará em campo contra o Atlético no estádio Antônio Ascioli o time titular absoluto. O Juan Pablo Vojvoda, inclusive hoje, numa rápida coletiva de imprensa lá em Goiânia, ele enalteceu o futebol nordestino, que ano que vem terá 5 representantes na primeira divisão do nosso campeonato. Tite não joga, terceiro cartão amarelo. Aliás, é um confronto sempre muito pegado entre Fortaleza e Atlético Goianiense. Cada clube venceu 2 e tivemos 3 empates nos confrontos entre Fortaleza e Atlético de Goiás. Jogo este marcado para as 9h30 da noite lá em Goiânia. Ao vivo, Fortaleza, sem chuva por aqui, Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, Kilmer de Campos! Hoje tem um jogo pelo Campeonato Brasileiro, né? É, exatamente, Delton Sá. Certo. Hoje tem Corinthians e Bahia. Seu palpite, JF? Um é o 9º e outro é 10º, né? Na tabela, né? Não é isso? 7 e 8. É. 7 e 8. É 7 e 8? 7 e 8. É 7º e 8º, né? O 7º é o Corinthians. 50 e Cruzeiro com 49. Isso. O senhor tem toda a razão. Uma decisão hoje, né? Quem vencer garante É vaga. um passo importante para ficar com a vaga da Libertadores, né? Exatamente. Quem ganha, Delton? Eu acho que ganha o Corinthians. E aí, Marco Valério? Cara, o Corinthians emplacou 7 vitórias seguidas. Isso é espetacular, viu? Parabéns ao Corinthians.
E eu acho que ganha todo o mundo jogo tirando hoje. quando o Depay chegou, né? Tal, olha aí. Todo mundo tirando onda. Tem Rapaz, um cigarro lá que tá jogando pra caramba, né? futebol não é uma fórmula de bolo que você vai colocando e dá aquele resultado mas tem quase umas sempre formas de igual. bolo que o bolo também não presta. Também não presta, não. Dependendo do cozinheiro, É. né? Agora, quando você tem jogador bom, aí se torna mais fácil, né? Tem um cigarro lá, né? Tem um Ramírez que é volante. É Ramírez, é? Martínez. Não é Garro, né? Tem um Garro, tá matando a pau. Não é cigarro, né? Até Yuri Alberto tá fazendo. E Yuri Alberto é o novo artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? E o Yuri Alberto sempre foi bom de gol, né? Ele passou uma fase complicada, mas. Eu não sei não achar que o Yuri Alberto era bom também assim de não. gol, também não. Também nunca achei, não. Ele é esforçado, né? E tá dando certo, né? Tá dando certo agora. Vambora? E você, JF? Pra mim, da Corinthians. Corinthians ganha, hein? Corinthians ganha. É. E o Santos, só uma rapidinho, o Santos está próximo de anunciar um português. É o Luiz Castro, que treinou o Botafogo. Foi o primeiro português que passou aqui no Botafogo. Depois foi lá pro Al Nassr. Não, mas uma abelhinha me disse que o Luiz Castro tá começando a ficar distante do Santos. Tem o Renato Gaúcho também, né? A bola da vez é Renato Portaluppi. Agora, cara, eu não sou muito fã do Neto, não, sabe? Acho que o Neto tem. Mas o Neto disse umas verdades agora, eu vi um recorte dele. Em relação ao Renato Gaúcho, eu até parabenizei o Zé Alberto, repórter da Rádio Gaúcha, lá na Bahia, eu estive com ele, conversei com ele em off, disse, rapaz, eu gostei daquela sua participação e intervenção junto com o Renato Gaúcho, porque tá impressionante como o Renato Gaúcho tá arrogante. Insuportável. Bicho, nas entrevistas dele, parece que, aí eu vou concordar com o Neto, como se ele fosse, assim, um ser extremamente superior a todos os demais, como se que ninguém pudesse e tivesse o direito de discordar do que ele pensa na vida, sabe? De questionar o que ele faz no Grêmio, das alterações, das opções dele, é como se ele fosse inquestionável, ninguém pode perguntar. Eu tô achando assim, o Renato Gaúcho de uma arrogância, ele já era, né? Mas sempre agora foi, tá uma coisa muito aflorada. Eu vou ser sincero pra você, eu não queria esse Renato Gaúcho atual do Grêmio treinando um time meu nunca, Marco Valério. Que cara arrogante. Dois perfis diferentes. E olha que ele é bom treinador, mas... É bom treinador, mas o que ele tem feito, cara, Deus Não, me e um livre. detalhe, ele foi campeão em 17 da Libertadores. De lá pra cá, qual foi o bom trabalho que o Renato Gaúcho fez? Não tem. Pedro Paulo disse que queria o Renato Gaúcho como sogro. Aí é outra história. Aí eu já encerro o programa. Tchau. Eu não sei se era bom negócio pra você, não. Um abraço, gente. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. E se espalharam pelo Brasil todo, sobretudo, como eu já dizia antes, com um predomínio forte na agricultura familiar, onde nós temos muitas cooperativas que hoje alimentam muita gente e que concorrem no comércio E tradicional. agora já tem até uma lei que vai ser sancionada pelo presidente Lula, né? Então, Mariana, nós estamos super felizes, porque depois de 12 anos, graças